Podemos começar a ler do versículo 23. Eu vou ler, vamos ler todos juntos. Versículo 23, Gênesis 50, versículo 23. Diz a Bíblia. Gênesis 50, versículo 23. E José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquia, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois dessas coisas, José disse aos seus irmãos: estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará e vos farei transportar daqui os meus ossos. Então morreu José com 110 anos de idade, e depois de embalsamar, colocaram-no no caixão no Egito. Aleluia, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, eu peço pela tua direção, peço pela tua orientação. Quero pedir que o Senhor, nessa madrugada, venha a trazer algo que fale ao coração desta pessoa que está hoje. Nós pedimos para que a glória do Senhor e a tua presença, elas venham a nos acompanhar. Glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Eu quero falar hoje, meus irmãos, sobre a visitação do Senhor, sendo fiel concretamente ao tema, a qual vou ter dificuldade, mas vai me acompanhar. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero ser fiel, sendo fiel ao tema desta vigília, que fala sobre avivamento, que fala sobre Deus voltar a reavivar. Eu quero dizer que é vontade de Deus avivar a todo crente. E é muito importante toda a igreja, desde ao membro mais menor ao membro mais grande, entender sobre avivamento. Esse não é um tema só para servos de Deus, é muito mais para o povo. O apóstolo Pedro, quando pregou, e as pessoas estavam a ver o mover do Espírito Santo, ele disse algo. Eu gostaria que pudessem ler para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aquela passagem que eu dei. Lê-se, por favor. Aleluia. Atos dos Apóstolos, vamos lá, no capítulo 2. Tenho aquele papel que eu dei para a irmã, os versículos estão aí. Exato. Escutem bem, meus irmãos, eu estou a contextualizar que o avivamento não é só para líderes, para pastores, é muito mais para o povo. Escutem o que o apóstolo Pedro disse. Vamos ler. 30. Atos capítulo 2, versículo 39. Assim diz a palavra do Senhor. Sim. Porque a promessa vos diz a respeito a vós. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa é para todos nós. Aleluia, meus irmãos. É para aqueles que estavam a viver o Pentecostes naquele dia. Os filhos deles e aqueles que estão longe. Esses somos nós. A promessa de avivamento é algo que tem que nos alcançar. É para todos nós.
ku hinkwerhu. Por isso que no texto que nós lemos, Hikokwalaho eka mhaka leyi nga yi José dyondza, disse para os filhos de Israel: Yosefa a byela eka vana va o Israyele Senhor vos visitará. aku hosi a ta mi Ele não pfuxela. falou quando, A nga vulanga leswaku mas ele disse que há de vos visitar leswaku hosi a ta mi para pfuxela cumprir a promessa. leswaku ku hetiseka xitshembiso. Havia uma promessa A ku vi na xitshembiso na qual os filhos de Israel leswaku vana va Israyele estavam a andar. a va hanya ka xona. Assim como nós, a nova geração, Tanihi na nguva leyintshwa caminhamos em cima de promessas hi hanya ehenhleni ka que foram switshembiso feitas no passado. swi nga endliwa tolo. Uma das promessas Xitshembiso xin'we está no tema desta vigília. xi le eka nhlokomhaka No ya livro vuxelelo de Abacuque, ka buku ya no Habakuki capítulo 3, ka leyikulu ya 3 versículo 2. leyitsongo ya yimbirhi. Abacuque diz: Habakuki ya vula, ouvi, Senhor, os teus relatos, yingisile hosi ku vulavuliwa ha fiquei wena, alarmado. a ni tali hi ku chava. Faz de novo, na versão fácil de ler diz isso. Yendla kambe, Faz de novo, yendla kambe, repita de novo aphinda kambe essas a maravilhas swiendlo no leswi decorrer dos anos. hi malembe lama taka. Haviam maravilhas A ku na swiendlo que eram vivenciadas no leswi passado. na swi voniwa E a endzhaku. promessa A xitshembiso dizia: a xi vula faz de novo, Senhor. yendla ha kambe. Avivamento é isso, meus Ku irmãos. pfuxeleriwa hi É leswo. um novo é um mover do Senhor, I malwandle ya que xikwembu não é novo, na loko verdade. a hi mantshwa. Já aconteceu, Se va endlekile. pessoas já foram batizadas, Vanhu se va khuvuriwile. já foram avivadas. Vanhu se va E a pfuxeleriwile. promessa A é xitshembiso para todas as gerações. xi le eka tinguva ku Por isso que quando hinkwato. uma pessoa levanta-se Loko munhu a e sekeleka tem um desejo de avivamento, a navela ku ela é pfuxeleriwa, um filho dos profetas. yena i n'wana wa Ele é um vaprofeti, filho de Javé. yena i n'wana wa Ele Xave, tem sede de avivamento. yena a na torha na ku E pfuxeleriwa. avivamento A ku pfuxeleriwa é a vontade de Deus. i ku rhandza ka É uma Xikwembu, promessa. i xitshembiso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É uma o quê? I xitshembiso. É uma promessa. Aleluia. Glória a Deus. E há uma coisa que eu quero explicar nessa Ku na madrugada. nchumu lava ku xi basisa Nós não precisamos orar, a xi fanele ku hi khongela buscar, a ku la hi dizendo lava o seguinte: hi vula hi ku vem avivamento. a wu ti a pfuxelelo. Como se isso fosse iniciativa nossa. I ngi leswi swi hume eka hina, Isso não é iniciativa a swi humi nossa. eka hina. Javé já pretende Xikwembu se a xi ni makungu visitar cada ya geração ku pfuxela tinguva ku e hinkwato, manifestar-se em cada xi geração tlhela xi tikombekisa eka tinguva ku com a sua hinkwato glória hikwalaho ka vutshuni bya de xona, forma crescente. hi ndlela ya ku kula, De que forma? hi ndlela ya ku De kula, que forma? hi ndlela ya ku Deus kula. não vive da glória do passado. Xikwembu a xi hanyi hi vutshuni bya A tolo, glória dele a vutshuni bya Xikwembu revela-se byi de tikombekisa geração em hi geração tinguva na tinguva, de forma mais crescente. hi ndlela ya ku kula Por ngopfu. isso que Jesus olhou para os discípulos Hikokwalaho Yesu a lavisi e disse o seguinte: vadyondzisiwa a va byela, vocês farão obras maiores mina mi ta endla swilo do que swikulu aquelas que eu fiz. ku tlula leswi mi nga swi Veja só que é o próprio mestre a dizer: hi vona leswaku i vocês vão fazer coisas maiores, mi ta endla swilo porque leswikulu nas gerações futuras hikuva eka tinguva leti taka haverá mais trabalho a ku ta ve ni ntirho e haverá mais necessidade a ku ta ve na ku vilela do ngopfu avivamento do Senhor. na ku pfuxeleliwa ha hosi. E a questão da visitação do Senhor A mhaka ya ku pfuxeleliwa hi é hosi porque a igreja, hikuva a o kereke crente, a mukholwa não pode andar vazio. a swi fanele ku a famba Ele não pode andar seco. a nga fanele ku famba Ele não womile, pode andar sem novidade do a fanele Espírito ku nele. famba a nga na mahungu Ele não lama pode moya. andar como se fosse alguém que veio do passado. A swi fanele ku hanya i nge wa munhu wa tolo, Nós temos que carregar a glória de Deus. swi fanele ku hi hanya na vutshuni A bya visitação do Senhor é certa, meus irmãos. a ku pfuxeliwa ka Xikwembu kunene, Há uma promessa de avivamento. ku na a xitshembiso xa ku Eu repito pfuxeleriwa. novamente isso, meus irmãos. Na vula hakambi Não é nossa responsabilidade a hi swi sindzisa swa hina, orar para que venha o a ku hina avivamento. hi khongela ku mpfuxelelo wu O ta, avivamento é certo. a mpfuxelelo wu kona wu ta endleka prometeu. hikuva Xikwembu xi swi Qual é a nossa tshembisile. responsabilidade? A responsabilidade Qual é a nossa responsabilidade? hi yini ntikelo ya É hina prontificarmos nossos corações hi lulamisa timbilu ta para que hina sejam achados fiéis leswaku ti kumiwa na ti na presença do Senhor, evukoneni bya de Xikwembu, modo que Ele se agrade da nossa geração hikuva a tsakela nguva ya hina e
e comece de nós aquela sungula o hina reavivamento. akupushelela Amém, meus irmãos? glória a Deus A nossa responsabilidade antikelo ya hina é nos prontificarmos, ikuhitilulamisa termos corações fiéis. hivanga timbilu to Que tshembeka Deus escolha, xikwembu xi que langa Deus se agrade. xikwembu xi Eu tsakela quero dizer algo. ni lava ku vula xo Na karhi Bíblia eka bayibele existe aquilo que chama-se período intermédio. ku ni nkarhi lowu vuriwaka leswaku i nkarhi Exato, período intermédio. Amém, meus irmãos? a nkarhi wa xikarhi ku É vuriwa um makarhi período. i nkarhi Para quem já leu a Bíblia, leswi a nga dyondza há de ver no bayibele livro de Malaquias, a ta vona leswaku eka buku la malakiya nas Bíblias um pouco mais antigas, ka mabhayibhele ya khale termina as escrituras ku gama a marito ya e xikwembu ainda tem um espaço embaixo. ku tlhela ku va na xitluku xa va xi É na nchumu propositado aquele vazio que está ali. i xilo xikwembu xi Porque nga passaram-se swi 450 anos, mais ou menos, ku hundzile magidi na magidi ya sem malembe Deus falar nada naquela xikwembu xi geração. nga vulavulanga nchumu Sem Deus se comunicar em 450 anos. xikwembu xi nga vulavulanga hi Chamado magidi, período magidi ya malembe. intermédio. nkarhi lowu vuriwaka nkarhi wa Foi uma vumakari geração, foi um tempo ivi nkarhi de gerações wa tinguva em que não agradou ao Senhor. wa ku a wu tsakisanga Não xikwembu houve nem sequer um mover do Espírito naqueles anos. akwensima u ti Aquela geração não agradava ao a Criador. nguva leyi a yi tsakisanga xikwembu Nossa responsabilidade, a ntikelo ya hina como a geração que está a desejar o avivamento, tani nguva leyi navelaka ku tem que ser se pfuxeleriwa prontificar fanele ku hi ti lulamisa para que Deus se agrade de nossa geração leswaku xikwembu a tsakela nguva ya e hina queramos o avivamento em nossa a geração. tlhela a nisa a mpfuxelelo eka hina Aleluia, meus irmãos. glória a Deus O tempo de demora da vida do avivamento a nkarhi wa ku hlwela ka ku pfuxeleriwa equivale wu fananisiwa ao tempo que o nosso Deus ni nkarhi wa ku xikwembu xa hina está a levar para achar um pouco que se adequa. xi lavaka a vanhu lava O faneriwaka tempo que demora o avivamento chegar nkarhi lowu hlwelaka ku é pfuxelela o wu tempo que fika equivale i nkarhi wu ao fananisiwaka tempo que Deus está a levar para achar i um nkarhi pouco lowu que se xikwembu agrade xi dele. letelaka vanhu lava ta tsakisaka E se xikwembu nós vamos aclamar, Deus está a demorar o a vile avivamento. nkarhi wu welela ku xikwembu wa hlwela mpfuxelelo Somos nós que estamos a demorar. hi hina hi hlwelaka na Ainda não mpfuxelelo estamos a nos preparar para o hina a hi avivamento. ti lulamisi ku O pfuxeleriwa avivamento não há de vir sem nos prepararmos. a mpfuxelelo wu nga tata hi nga ti O avivamento não lulamisanga há de vir enquanto Deus não se agradar da nossa mpfuxelelo wu geração. nga tata loko xikwembu xi nga O tempo tsakelanga de ku demora de tinyiketaka hina avivamento a ku hlwela ka ku pfuxeleriwa equivale à dificuldade swi fanisiwa na maxangu de achar corações puros e a swi verdadeiros. fananisiwa na ku karhateka u kuma timbilu E se nós letinene estamos a desejar avivamento, meus irmãos, a loko hina hi navela ku pfuxeleriwa lembre-se de algo. tsundzuka xo karhi Deus está à procura de corações. xikwembu xi lava Ele não timbilu está à procura de carne. xikwembu a xi lavi Ele não nyama está à procura de fama. xikwembu a xi lavi ndhuma Ele está à procura de coração. xikwembu xi lava mbilu Amém, meus irmãos? glória a Deus Essa é a única questão. a leswo i mhaka ya yin'we Será que a nossa geração a nguva ya hina há de viver o avivamento de i verdade? ta hanya a mpfuxelelo wa Eu wunene quero dizer isso. ni lava ku ku byela leswi Avivamento é um tempo, meus a irmãos, ku pfuxeleriwa i nkarhi de vamakwenu grande mover de maravilhas celestes. wa malwandla ya makulu ya matilo A nossa geração é bem provável que nunca tenha visto um avivamento. eka nguva ya hina hi nga ka hi nga wu vonanga wu É pfuxeleriwa bem provável swi nga endleka que ela nunca conheceu o mover de Deus. swi nga tshangi hi swi Quando o vona avivamento vem, meus irmãos, loko mpfuxelelo wu ta é o próprio Deus a mover a igreja. xikwembu xi ti Há vonakalisaka um grande enkerekeni mover no meio da igreja. matimba endzeni ka kereke Maravilhas como Deus dos apóstolos. malonda ku fana na siku ya Que vapostoli por meio da palavra deles tani hikola ka rito ra xikwembu haviam conversões. a ku na ku hundzuka Diz a Bíblia. a bibele li vula Entre todos aqueles, eka ku hinkwavo não lavaya havia necessidade de nenhum deles. a ku nga na ku vilela eka Não havia vona necessidade. a ku nga na ku vilela Porque o Espírito hikuva a moya preenchia tudo em todos. a wu tatile ku hinkwaswo eka hinkwavo Amém, meus irmãos? glória a Deus Essa é a minha questão nessa aleyo i madrugada. mhaka ya mina Será que seremos nós, a geração vai experimentar o avivamento? hi hina nje a nguva leyi ta ringaka a ku pfuxeleriwa Ou vamos esperar uma outra geração? kumbe hi ta nyimela nguva leyi yin'wana taka Geração dos nossos filhos. a nguva ya vana va hina Ou dos filhos deles. a nguva ya vana va vona
Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O avivamento só se concretiza. Ampushelelo utsena otikombekisa. Há uma geração que está de braços abertos ao Senhor. Eka nguva leyi ipfuleke mavoko eka Porque o xikwembu. mesmo Senhor Deus disse algo. Hikuva xikwembu xolexo xin'we xi vuli xo 1 karhi. de Samuel capítulo 2, por favor, eu quero que a irmã leia, versículo 30. Escuta o que o Senhor Deus diz. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Que diz? Assim diz a palavra do Senhor. Sim. Portanto, diz o Senhor Deus de Escutem Israel. isso, meus irmãos. Diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, tinha dito, eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam de mim perpetuamente. Sim. Porém, agora diz o Senhor. Diz o Senhor. Longe de mim tal coisa. Sim. Porque aos que honram, honrarei. Aos que Porém, honram. os que me desprezam serão envelhecidos. Amém, meus irmãos? O Senhor Deus diz: honrarei os que me honram Nita E- tlakusha lava ta ni e tlakushaka. desprezarei os que me Ni desprezam. yeyisa lava ni yeyisaka. O avivamento não chegará a uma geração Ampushelelo u nga ta fika eka nguva que despreza o Senhor. i yeyisaka xikwembu. Nunca. A swi nge endleki. Deus não pode se mover Xikwembu xi nge tikombekisi no meio de um povo exikarhi ka ntshungu que o despreza, lowu u que yeyisaka não tem xikwembu. temor a Ele. Loko a wu na xichavo eka xikwembu. Quando nós dormimos na igreja, A loko hina hi yetela na kerekeni presença do Senhor, mahlweni ka o xikwembu que significa? swi vula yini? Desprezo. A ku yeyisa xikwembu. Aleluia. Glória a Deus. Quando atrasamos, e eu gosto disso porque quando atrasamos em um culto, A loko hi xwela eka nkonzo a quem estamos a desprezar? hi yeyisa mani Não se esqueça, u nga kholi. é ao Senhor que temos que agradar I xikwembu hi faneleka ku xi para tsakisa começar o avivamento em nós mesmos. leswaku a mpfuxelelo wu pfuka Se nós o eka hina. A loko desprezarmos, hina hi yeyisa Ele xikwembu vai nos desprezar. yena na yena a ta hi yeyisa. Recebermos profecias, Hi twa mprofeti termos uma promessa, hi twa xitshembiso não é sinal, a hi xikombekiso não é garantia a hi de que vai se xitshembiso cumprir nos nossos dias. leswaku swi ta endleka evuton'wini Muitos bya ouviram hina. promessas, Vanyingi va twile switshembiso profecias, va twile mas não vuprofeti se cumpriu nos dias deles. kambe a swi endlekangi Você até pode ouvir falar sobre u avivamento, nga vo yingisile ku khanela hi ku sobre pfuxeleriwa batismo com o ku Espírito Santo, yingisa ku khuvuriwa hi mavoko endzima mas nunca as presenciar. kambe u nga khangi u swi vona Porque você receber a promessa hikuva ku yamukela e a xitshembiso profecia na vuprofeti não é sinal de cumprimento. a swi kombekisi ku É preciso endleka saber honrar ao swi fanele ku Senhor wena u xixima para que xikwembu Ele nos honre também. na yena a ta kota ku ku xixima. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé por algum momento. Vamos ficar de pé. Vamos levantar todos nós. Ai sekeletelinhani. E é bom isso. Nós pregamos quando estamos de pé por alguns momentos. Aleluia. Amém. Fica para o pessoal do teu lado. Deus. Fala para o pessoal do teu lado. Deus não cumprirá a promessa do avivamento. Há uma geração que o despreza. Aleluia, meus irmãos. E eu quero te mostrar na Bíblia. Ni lava ku komba eka Bibele. Você de ler comigo agora. U ta dyondza na mina Que swona pode acontecer com uma geração. swa ku swa endleka eka nguva Receba uma promessa i kuma a e xitshembiso até deseje, i tlhela i navela mas nunca se swi concretize. tlhela swi nga endleki. Aleluia. Vamos lá abrir nossas Bíblias. Todos nós vamos abrir a Bíblia no livro de Números. Números. Livro de Números, capítulo 14. Todos nós vamos abrir. Números 14. Aleluia. Eu quero mostrar-te que é possível Ni lava ku komba leswaku swa endleka ser feito promessas, ku endliwa xitshembiso mas não se cumprirem na sua kambe vida. switshembiso leswi nga endleki evuton'wini bya wena. Vamos ler. Hi ta dyondza Números capítulo 14, versículo, concretamente o versículo 21. Vamos começar. Diz assim: mas tão certo como eu vivo, como a minha glória encherá a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, mesmo assim testaram essas 10 vezes, não obedece a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi. Amém? Nenhum deles fará o quê? nakona lwa ta vonaka a
a tiko la Por que xitshembiso eles não verão a promessa que o Senhor Deus fez para a yini eles? va nga ta ka va nga li voni a tiko la xitshembiso Vamos continuar a ler. Está escrito aí. Nenhum deles verá a terra que prometi. Versículo 23, isso. a nga kona la ta vona ka tiko la xitshembiso A seus pais como juramento. tanihileswi ni nga tshembisa vatswele va vona Nenhum daqueles que me desprezaram a nga kona loyi a nga ni yeyisa o verão. a ta ku vona Aleluia. Amen. Deus já havia feito uma promessa aos filhos de Israel. xikwembu a xi endlile xitshembiso eka vana va Qual era a israele promessa, meus i xini irmãos? xitshembiso A entrada era prometida. a ku nghena etikweni la Mas ele xitshembiso fez a promessa para aquela geração. kambe yena a endlile xitshembiso Só que ele disse para aquela mesma a geração: tlhela a byele ka nguva yoleyi vocês não hão de ver nenhum cumprimento disso. n'wina a mu nga ta swi vona swi Me endleka desprezam. hikuva n'wina mali Nós temos yeyisa ouvido hina ya yingisa sobre a promessa. a xitshembiso Várias promessas na Bíblia. xitshembiso swi yingise hi Novo swiyingisile nascimento, a ku tswariwa lokuntshwa batismo com o Espírito a Santo. ku khuvuriwa hi moya kwenzima Mas se nós kambe loko a hina forma de desprezar o Senhor, hi yeyisa xikwembu não veremos nada se hi nga concretizar ta vona nchumu xi nas endleka nossas vidas. evuton'wini bya Se hina nós somos ao desprezar, loko hina hi yeyisa não xikwembu há de cumprir. a ku nga ta endleka O que ele nchumu disse, como nós lemos em 1 de Samuel: honrarei os que me honram e ni os ta que me, tlakuxa lava ni e os que tlakuxaka me desprezam, ni lava ni yeyisaka os desprezarei. na mina ni ta va yeyisa Aleluia. glória a Deus Essa geração desprezou o a Senhor. nguva leyi yeyisile xikwembu Nossa geração a nguva ya é hina uma geração cheia de jovens. i nguva leyi taleke hi É uma geração promissora. i nguva leyi ya Temos xitshembiso muitas habilidades conosco. hina mahabilidade manyingi Mas tem uma coisa: kambe ku ri ni nchumu as xin'we profecias e promessas. a wu profeti na switshembiso Se nós não formos a ter cuidado loko hina hi nga em xiyaxiyi agradar ao Senhor, a ku tsakisa xikwembu todas vão nos escapar. hinkwaswo swi ta hi ta swi luza Não veremos nenhum avivamento. a hi nga ta vona ku Não pfuxeleriwa veremos nenhum hi poder. nga ta vona matimba Porque desprezamos o Senhor. hikuva yeyisile xikwembu Aleluia, meus irmãos. glória a Deus Primeira coisa nós temos que entender: xo rhanga hi fanele ku twisisa José disse: yosefa a o vulile Senhor vos visitará. xikwembu xi ta mi Quantas pfuxela pessoas disseram que devem visitar nós? i vanhu vangaki va nga vula leswi Muita gente. i vanhu vanyingi Os profetas, vaprofeti os apóstolos, vapostolo muitos nossos pastores e líderes. varisi na varhangeri Eles dizem: va hi byela nós seremos batizados, loko hina hi ta nós seremos khuvuriwa avivados. hi ta pfuxeleriwa Mas se nós desprezamos ao Senhor, kambe loko hi yeyisa a xikwembu visitação do Senhor vai falhar. a ku pfuxeliwa xikwembu swi ta phazameka Aleluia, meus irmãos. glória a Deus Aqui está uma geração hi leyi nguva que ouviu promessas, yi nga twa switshembiso mas falhou. kambe switshembiso swi phazamekile Será que nós não vamos falhar? hi nga ka hi nga phazami O avivamento, Deus ele está à espera de um povo que se prontifique a xikwembu xi yimela a ntshungu lo ti para derramar lulamisaka avivamento. leswaku a ta xixa a ku É a pfuxelela terra que provoca o céu. i misava yi pfukaka Se matilo nós nos organizarmos aqui, loko hina hi ti lulamisa lana o avivamento virá. a ku pfuxeleriwa ku tata Está à nossa espera. ku yo hi Fala nyimela para o teu irmão, irmão. byela makwerhu Fala para o teu irmão, irmão. O tempo da demora do avivamento equivale ao tempo, à dificuldade que Deus está a ter de achar corações. Aleluia. O tempo, a demora, não é que Deus está a demorar de a alguma ku forma. hlwela a swi vuli leswaku xikwembu a xi na makungu hi hina Aleluia, meus irmãos. Deus Não nos enganemos. hi nga ti kanganyiseni Nós somos jovens. hina hi vantshwa Eu sou jovem. mina ni muntshwa Não posso me deixar enganar por ser jovem. a swi fanele ku ni ti kanganyise ku ni nga muntshwa Ter bons dogmas. ni famba ni lavetela swilo Ter boas faces. ni va ni ngohi leyinene Pensando que serei eu. ni ehleketa leswaku yi ta ve E vou mina experimentar o avivamento. ni ta ringaka a ku Porque pfuxeleriwa eu sou jovem. hi ku ni muntshwa E quem me olha diz: você tem um futuro. a loyi a ni chuvukaka li wena u Se na eu não mundzuku tiver cuidado. loko mina ni nga na ku xiyaxiya Quantas pessoas eram jovens quando receberam promessas? i vanhu vangaki va nga kuma switshembiso na yali Agora vantshwa são velhos. so i va madala Não viram nada. a va vonanga nchumu Disseram: Deus já de me usar muito. va vula leswaku xikwembu xi ta ni Gente, o tirhisa tempo passou. a nkarhi wu hundza Agora já são grandes. so swi se i vakulu Não viram a a va materialização. vonanga
Alguns até morreram, não viram nada. Mas podem dizer: Deus tem um plano na minha vida. Se enganam por causa de ser jovens e não temos cuidado. Alguns já são velhos, meus irmãos. Já eles têm uma história triste a contar. Eles dizem: falhou na minha vida. Eu pensei que havia acontecido. Me apeguei à juventude. Agora sou velho. Não aconteceu nada na minha vida. Não fui usado como eu pensei que havia de ser usado. Eu pensava que daqui a 2 anos eu estaria eu teria salvo, salvarei a minha família e ajudarei a minha igreja a crescer. Mas são velhos. Falhou. Não vai falhar conosco. Tendo recebido a promessa, temam. O apóstolo Paulo nos recomenda: tendo recebido a promessa, temam, para que não falhem, que não entrarem. Eu recebi a promessa. Esse é o livro de Hebreus capítulo 2. Tendo recebido a promessa, temamos que não entremos. É possível eu receber a promessa. Eu não conseguiria acessar a promessa. Aleluia, meus irmãos. José disse: o Senhor vos visitará. Diga para o seu irmão: a visita do Senhor é certa. A questão é: será a nossa geração? Vai nos visitar a nossa geração? Tem que ser a nossa geração. Aleluia. Será que vai ser a nossa geração, meus irmãos? E é por isso que eu quero te dar algo. José disse: o Senhor vos visitará. Eu trago aqui algumas observações em cima desse texto. Que o Senhor nos visitar. Podemos sentar um pouco, por favor. Aleluia. Agora, vamos lá olhar para uma coisa. José disse: o Senhor nos visitará. Primeira observação: esperemos algo fora do nosso habitual. Se o Senhor vai nos visitar, o Senhor virá, né, meus irmãos? Alguém sabe como virá? Não nos apeguemos ao habitual. É preciso pararmos de criticar o que não entendemos. O pastor Ernesto falou há pouco tempo sobre não criticarmos, sobre não falar mal. Se não pode ser por aquela via que o Senhor virá, fora do nosso habitual. Amém. Fora do nosso. O exemplo disso é Jesus de Nazaré. Veio pelo caminho de Belém. Nazaré, o caminho dos rejeitados. Vocês sabem o que se dizia sobre os que vinham de Nazaré da Galileia? João capítulo 1, irmão, por favor. Vamos lá ler João capítulo 1, versículo 43. Escutem o que se dizia. Capítulo 1, versículo 46. João capítulo 1, versículo 46. Escutem bem, meus irmãos. Sim. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de onde, pessoal? De Nazaré. Pare por aí, irmã. Nazaré tinha uma fama. O caminho dos rejeitados. Não via coisa boa de Nazaré. Quando Jesus veio, era uma promessa que viria o Messias. Quando o Messias veio, não foi reconhecido.
a nga twisisiwanga kumbe a nga Porque voniwanga veio fora do habitual. hikuva a vuyile hi ndlela ka yi nga Amém, toloveliwanga. meus irmãos? Glória a Ele Deus. veio fora do... A vuyi hi ndlela ka yi Temos nga que sair toloveliwanga. do habitual. Swi fanele ku yi huma eka ntolovelo. Não nos prendamos a nada. Hi nga tiboheni eka nchumu. Não critiquemos nada. Hi nga avanyiseni nchumu. Muito menos o que não entendemos. Swilo swo ka hi nga swi twisisi. Aleluia. Se alguém começar a falar em línguas, Loko munhu a vulavula tindzimi não estranhem logo. mu nga xitranyanyi. Se alguém começar a profetizar, Loko munhu a sungula ku não profeta vamos correr e chamar de falso. hi nga tsutsumeli ku mi vitana wa Nós mavunwa. sabemos como o Senhor Deus virá. Ha tiva leswaku xikwembu xi ta ta njhani Fora do habitual. hi ndlela yo ka yi nga ya Se o ntolovelo. Senhor Deus virá, Xikwembu xi tata precisamos de estar atentos em algo. swi fanele ku hi ri karhi hi rihile nchumu. Nunca é da nossa maneira. A hi ndlela ya hina. A Bíblia diz que A Bíblia lile Deus, quando Elias loko Elias estava dentro de uma caverna, a ri karhi a le o caverna Senhor Deus disse: sai, a xikwembu xi ku huma eu quero falar consigo. ni lava ku vulavula na wena. Quando Elias sai, A loko Elias a huma ele vê trovões a virem. a vona a xihatihati E disse: o Senhor está a vir aqui. a ku xikwembu a hi li xaxata O trovão passou, o Senhor a não estava. xihatihati xi hundza. O Senhor não estava no trovão. Xikwembu a xi nga li kona ka xihatihati Esperou mais um tempo. a nyimela nyana Veio mais um vento absolutamente estranho. ku ta mneho wo kala u nga wu twisiseki Era habitual que o Senhor vem sempre com barulho. hikuva xikwembu a xi tolovela ku ta hi Ele disse: o Senhor pongo está aqui. a ku xikwembu xi laya Passou aquela a mbe wu hundza o Senhor não estava xikwembu xi ali. nga li kona. Ele veio numa brisa suave. Xikwembu xi ya ta hi ndlela yin'we ya kalmo. Ele nem disse que o Senhor estava ali. Yena a nga swi vonanga leswaku Mas é ali onde o Xikwembu xi Senhor laya. estava. Kambe laya xikwembu na ali kona Fora do habitual. handleni ka ntoloveto. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós nos apegamos muito ao habitual. Hina hi tikhomelelile ka ntolovelo Vem avivamento, a wu timpfuxelelo aceita as nossas condições. a pfumela mavonelo ya Mas não é hina assim. a swi tshamisanga É fora do nosso habitual. handleni ka É ntolovelo bem possível. va endleka. Nós estamos prontos para o avivamento, pessoal? Hina hi ri karhi hi yimela Qual é o mpfuxelo nosso habitual? hi wini ntolovelo wa hina Louvor, palavra. a hi ku yimbelela ni Primeiro vito louvor, depois palavra. ku sungula lovhori Pode acontecer que o caminho do Senhor nga endleka ku ndlela ya xikwembu venha ita primeiro para libertação. hikwalaho ka ku chusa Pode ser que o caminho do Senhor hi nga ta endlela venha primeiro por curar enfermidades e hikwalaho ka ku doenças. hanyisa mavabyi E até pelo um caminho que eu mais gosto. hi ndlela yin'we ni yi rhandzaka O caminho da loucura. a ndlela ya uhunguki Amém, meus irmãos? O caminho do quê? a ndlela ya Da uhunguki loucura. a ndlela ya Eu uhunguki falo sempre na igreja. ni vulavula ngopfu enkerekeni Quero uma igreja de malucos. ni lava nkereke ya swihunguki Uma igreja que está no habitual. a nkereke ya ku yi li ka swa Ok, ntolovelo primeiro é oração, i xikhongoto depois é louvor, a hi lovhori depois palavra. depois hi rito Habitual. i swilo swa Pode ser que o ntolovelo Senhor venha fora do habitual. xikwembu xi nga ta hi ndlela yo ka yi Eu nga tenho ya que estar ntolovelo pronto. xi fanele ku hi Se eu estou à lulamile espera da visitação do Senhor. a loko ni yimela ku Você pfuxela sabe como o Senhor xikwembu Deus virá? wa tiva leswaku xikwembu xi ta ta njhani Ninguém sabe. a nga kona Imagine que ele venha naquele dia ehleketa leswaku a e teka seja um vento a xihuhuri impetuoso. a xihuhuri Agitava aquele lugar. Agora imagina isso, meus irmãos. ehleketa leswi Será que os makwenu discípulos pensavam u ehleketa leswaku vadyondzisiwa va que swi quando o Espírito Santo ehleketa viesse sobre eles, leswaku loko a moya wu ta agiriam como bêbados? va ta endla ngivo yo a vanhu va phuzeke E até diz mais: tlhela swi vula esses estão bêbados a lava va pela phuzile bebida estragada, podre. kwalalela kusele Alterou mais a mente deles. Agora imagine a loucura que estava vendo naquele dia. Imagine malucos, como é que agem malucos quando são embriagados? swihunguki swi ya xirisa ku Fora do habitual. handleni ka ntolovelo Não estavam todo mundo santo, não. a va nga li vanhu lava kwentsimeka Era agitação para tudo quanto era lado. a era ku ninganinga ndhawini ku hinkwayo Outros saltavam ali, ku ri na vanhu va outros tlulatlula pulavam ali, lavan'wana va outros humulukela falavam em idiomas. van'wana va vulavula tindzimi Como na se fossem malucos, pessoas bêbados. hunguki Fora do habitual. handleni ka Às ntolovelo vezes quando eu acho, a loko ni endla swo as karhi pessoas que querem Deus me visita. ku ri vanhu va nge xikwembu ni pfuxeli Você está pronto?
wena ululamile Você não vai estranhar quando Deus lhe visitar. a wu nga ta hlamala loko Xikwembu xi ku pfuxela Fora do habitual. handleni ka ntolovelo. Essa é a primeira observação. Alexo i xa xilo xo José sungula. disse: Yosefa a O vula Senhor vos visitará. Xikwembu xi ta mi Primeira pfuxela observação. xilo xo rhanga Fora do nosso habitual. handleni ka ntolovelo. Aleluia, meus irmãos. Glória a Por Deus. isso que nunca falemos mal de nenhuma igreja. hikokwalaho hi nga vulavuli vubihi De nenhum apóstolo, profeta. kumbe profeta kumbe apostolo Podemos tocar em pessoas erradas. hi nga famba hi ya khumba vanhu vo ka hi nga li vona Deixa-me te contar isso. ni tshiki ni ku byela Isso é uma coisa que aconteceu perto de mim. i swilo swi nga endleka kusuhani na Houve uma mina irmã que chegou à igreja. ku ni makwerhu wo karhi a nga fika Ela nkereke permaneceu lá durante 1 ano e alguma coisa. a li kori na hina hi lembe Ela não tinha nada de Deus na vida dela. a nga ri na nchumu xa xikwembu vuton'wini bya yena. Orava, a khongela lia a Bíblia, a dyondza bibele até jejuava. a tlhela titsona 1 ano e alguma coisa sem mover de Deus. lembe la ku hundza kumbe swi khaluta Havia- na nga nga vonani na Havia xikwembu um problema. a ku ri na mhaka Havia um problema. a ku ri na mhaka Afinal de contas, kambe a mhaka havia contas que ela não havia acertado ku ni ainda. timhaka leti a ku yena a nga ti Ela me basisanga procurou a ni lava e disse o seguinte: a vula a ku ela veio me confessar que nunca me olhou a ku a nga ku cuvuka como pastor, tani murisi como um líder tani murhangeri e menosprezava. ni tlhela ni ku yeyisa Enquanto ela falava, na ni karhi a vulavula lágrimas começaram a cair do a mihlo rosto ni dela. sungula ku xiririka Ela começou a a chorar. sungula ku rila Ela chorou tanto naquele a dia. rili ngopfu siku A leriya partir daquele dia, kusukela ka siku leriya todas as portas espirituais swipfaluku hinkwaswo swa se moya abriram para swi ela. sungula ku pfuleka Ela eka começou a yena ver o agir de Deus na vida a dela. sungula ku vona malwandle ya Ela começou xikwembu a crescer a sungula ku kula por causa de uma hi coisa. mhaka xin'we xin'we Ela tinha feito algo. yena a endlile nchumu Estava menosprezado xa ku yena a xi yeyisa a falar mal a vulavula vubihi de que não podia falar. hi munhu wo ka a nga vutivi Pendurou sua vida. a vekisa a yekisa vutomi la yena Pendurou sua vida. a yeka vutomi bya yena Aleluia, meus irmãos. Amém. Ela chorou tanto. a rile Quando eu ngopfu perguntei para já choraste assim alguma vez, ni n'wi vutisa ku ela me khakulila disse que desde que ela havia entrado na antiga igreja dela, na li ka kereke na li não ka era pessoa yona de chorar, a nga ri munhu wa ku rila não era pessoa de chorar, a nga ri munhu wa ku era rila pessoa endurecida. i ri munhu wa ku woma Mas mbilu naquele dia, kambe siku leriya ela quebrou yena a pandzile a aquilo que havia tshovile pendurado. ku hinkwaswo leswi na a Por isso que nós chelekisile estamos à espera do avivamento. hikokwalaho hi yimela ku Tem que ser pfuxeleriwa fora do habitual, swi pessoal. fanele ku va handle ka ntolovelo Aleluia. glória a Tem que ser deus fora do handle habitual. ka ntolovelo Aleluia. glória a deus Alguém está me entendendo? agora ni twisisaka Segunda observação. xa vumbirhi Se Deus vai nos visitar, loko xikwembu xi lava ku hi pfuxela estejamos acordados, swi fanele ku hina na hi vana hi estejamos pfukile hi vigilantes. va vanhu lava vonelelaka Imagine hi ehleketa o Senhor que prometeu nos visitar. xikwembu xi nga tshembisa ku hi Quando Ele nos pfuxela visitar, loko xi ta xi hi pfuxela nos achar xi hi adormecidos. kuma na yo etlela O que vai acontecer? ku ta endleka yini Imagine ehleketa Deus nos visitar, xikwembu xi hi pfuxela Ele nos encontrar a dormir. xi hi kuma na yo etlela Há de voltar, xikwembu xi ta há tlhela de passar. xi ta hundza Aleluia, meus irmãos. glória a deus E esse é um dos problemas. a leyo i mhaka Leia para mim, por favor, o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 43. Vamos lá, irmã. Lucas capítulo 19, versículo 43. O que diz? Assim diz a palavra do Senhor. Sim. Porque dias virão sobre ti, Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras sim, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. por quê? Continua, por quê? E te derrubarão Sim, e a ti aos teus filhos sim, que dentro de ti estiveram. sim, E não deixarão em ti pedra sobre pedra, sim. pois que não Pois- conheceste o tempo da sua visitação. Amém. Não conheceste o tempo da sua? Jesus está a dizer, yesu a vula virão dias
dias swa ku ku tata que masiku te cercarão em trincheiras ya ku ta va na oli xikarhi ka e mhaka sitiarão yi tlhela yi ku khumba e mhaka leyi destruirão a yi ti tlhela yi ku hohlota aos mhaka teus leyi filhos wena na vana va e wena todos que estiverem dentro de si, ni ku hinkwavo lava nga va xikarhi ka porque não wena reconheceste hikuva wena a wu o twisisanga tempo da visitação. a nkarhi wa ku Em outra pfuxeliwa versão diz: hi nhloko hi mhaka o yin'wana yi tempo que ku foste visitado. a nkarhi lowu nga É pfuxeliwa ha possível o wona Senhor nos visitar e nós não reconhecermos. xikwembu xi nga hi pfuxela hi tlhela hi nga swi voni Aleluia, meus irmãos. Amém. José disse: o Senhor Deus vos visitará. Loko xikwembu xi ta mi pfuxela Segunda observação: hi mavonelo lawa estejamos acordados. hi fanele ku hi vanhu hi pfukile Israel não reconheceu o tempo que foi visitado. Israyele a nga wu vonanga nkarhi lowu nga pfuxeliwa ha wona Não foi avivado. a nga A maior pfuxeleriwanga parte de nós estamos aqui. vanyingi ka hina Já fizemos orações que Deus já respondeu. hi endlile swikhombo swa ku xikwembu se xi Só que hlamulile no dia que Deus veio te visitar, kambe a siku xikwembu xi nga ta xi ta ku você pfuxela não reconheceu. wena a wu swi vonanga Não viu que era aquele wena a dia. wu swi vonanga swa ku era siku Jesus leriya nesse versículo diz mais: yesu ka vhesi a tlhavula os teus olhos estão agora encobertos, a mahlo ya wena ma pfaliwile estão fechados. ma pfaliwile O avivamento, meus irmãos, a mpfuxelelo quando vamakwenu o Senhor nos visitar, loko xikwembu xi hi pfuxela nós temos que estar acordados. xi fanele ku vana hi pfukile Se nós não reconhecemos o tempo da a visitação, loko hi nga twisisi nkarhi wa ku pfuxeliwa vai nos passar. swi ta hi hundza Aleluia. glória a deus Aleluia. glória a deus Você sabia que o teu dia do batismo com o Espírito Santo pode ter chegado algum dia do passado? wa tiva leswaku a siku la wena la ku khuvuriwa mo kwentsima se li hundzile Não reconheceu o tempo da visitação. u nga wu twisisanga nkarhi wa ku pfuxeliwa Pode ser que este propósito, swi nga endla ku a kungu leyi esta vigília está a começar algo. a em secreto. mpfuxelelo leyi yi ku lava ku sungula Deus está a nchumu visitar. xikwembu xi pfuxela E a igreja tem que reconhecer a visitação. a kereke yi fanele ku twisisa ku Tem que pfuxeliwa estar acordados. swi fanele ku yi va yi pfukile Provérbios capítulo 6, xivuriso versículo 22 diz: quando acordares falará contigo. a loko u pfuka Diga a para o ta teu irmão: vulavula na wena quando acordares loko u pfuka falará contigo. Quando fizeres o quê? Não percebi quando fizeres o quê? Aleluia. Deus não fala com mortos. xikwembu a xi vulavuli na vafi Deus não fala com adormecidos. xikwembu a xi vulavuli na va etleleke Aleluia. glória a deus Provérbios diz: quando a acordares. loko u pfuka Imagine que eu vá para a sua casa de noite. ehleketa ku ni ya ndyangwini wa wena na Você vusiku está dormindo. wena wo etlela Eu ando na sua casa. ni fambafamba endyangwini wa wena Você está dormindo. wena wo etlela Você me verá. u ta ni vona Não. Quando eu falar, você me ouvirá. a loko ni vulavula u ta Tá, ni porque yingisa estás como? hikuva wo etlela Adormecido. Esse é o Senhor Deus dizendo: hino i hosi a no vulava dia que nós acordarmos, a siku leri hi ta pfukaka ha lona Ele vai falar conosco. yena a ta vulavula na hina Amen. Aleluia, meus irmãos. glória a deus Sempre que Deus makhambi ku hinkwavo va xikwembu quiser falar com alguém, a ta lava ku vulavula na munhu direcionar-se a uma geração, na kombekisa nguva ela tem que estar acordada e de swi pé. fanele ku yi pfukile tlhe yi yima Aleluia, meus irmãos. glória a Podemos deus ficar de pé, meus irmãos? hi nga Vamos sekeleka ficar de pé, por favor, irmã. Ezequiel capítulo 2, leia para nós, por favor. Ezequiel capítulo 2, vamos ficar de pé, pelo amor de Deus. Ezequiel Capítulo 2, versículo 1, o que diz a Bíblia? Ezequiel, irmã. Ezequiel capítulo 2, Versículo 1. versículo 1. Sim. Assim diz a palavra do Senhor. Sim. E disse-me, E disse: filho do homem, Filho do homem, põe-te em pé, põe-te em e pé. farei e falarei contigo. Põe-se de como? Em pé. De pé. Capítulo 3, irmã, versículo 22. O que diz mais? De Ezequiel mesmo. Ezequiel capítulo 3, versículo 22. Sim. Assim diz a palavra. Sim. E a mão do Senhor estava sobre mim A mão do Senhor ali, estava sobre mim. e Sim. me disse, levanta-te Levanta-te. e sai ao vale. Sai ao vale. Ali falarei contigo. Aleluia, meus irmãos. Amém. Deus não fala com pessoas adormecidas. xikwembu a xi vulavuli ni vanhu lava Você sabe de que etleleke acordar eu estou a me referir?
wa tiva leswaku ni vulavule ku pfuka kwini. O tema, o convite dessa vigília A xirhambu xa vuxelelo lowu fala de dos passos para o avivamento. Está escrito ali que eu xivula não posso leswaku a escrever. ndlela ya ku rhanga ya ku pfuxeleriwa É o despertamento. i ku pfuxiwa. O despertamento é o acordar do crente. A ku khendlemuka i ku Deus não ku tikombekisa ka Deus mukreste. não comunica-se com um povo que não desperta, Xikwembu a xi vulavuli que na se encontra nchumu wo nga khendlemuka. adormecido. U kumekaka na u Ele etlerile. não se comunica. Xikwembu a xi Quando vulavuli. acordares, falarei Aloko contigo. u pfuka ni ta vulavula na wena. Enquanto eu não acordar, Na u nga se na pfuka não falará comigo. a nga ta vulavula na mina. Isaías diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia, meus irmãos. Acorda, levanta-te dentre os mortos. Quero dizer uma coisa. Sim, Pfuka eka vafi. se eu não me levantar, Aloko ni nga se eu sekeleki. não acordar, Aloko ni nga pfuki. a luz do Senhor não virá sobre mim. A ku vonakala ka hosi ku nga Se tata ka eu não mina. acordar, Aloko ni nga pfuki Ele não falará comigo. a nga ta vulavula na O que mina. o texto diz? Swi vula yini? Quando acordares, Aloko u pfuka falarei contigo. ni ta vulavula na wena. Enquanto nós não acordarmos, Na yi nga se na pfuka existem mortos, meus irmãos. ku na lava feke. Existem pessoas que estão Ku adormecidas. na lava etleleki. O avivamento não pode vir A mpfuxelelo wu nga ka wu nga ti. enquanto não houver despertamento. Aloko u nga ve na ku pfuka. Em teologia, acho que o pastor Ernesto sabe disso. Eka tidyondzo ta Bibele Avivamento é antecedido pelo despertamento. a ku pfuxeleriwa swi rhangeriwa hi ku khendlemuka. Não há avivamento sem despertamento. A ku na ku pfuxeleriwa laha u nga O khendlemukanga. despertamento prepara o A ku avivamento. khendlemuka ku lulamisa a ku Uma pfuxeleriwa. igreja está a caminho do avivamento. A kereke yi nga ndleleni ya ku Ela pfuxeleriwa. desperta. Swi fanele ku yi Sabe o que khendlemuka. significa despertar, meus irmãos? Swi vula yini ku khendlemuka? É acordar para as coisas de Javé. I ku pfukela a swilo swa Voltar Xikwembu. a ter interesse às coisas sagradas. I ku pfukela ku va na ku navela swilo swa ximoya. Despertamento é ver I jovens ku vona vantshwa voltar às escrituras diariamente. na va tlhela eka ka marito. Começamos a entrar nos nossos quartos Hi nghena emakwarto ya sem hina. intenção de colar e colocar no status um versículo. Na hi nga yimelanga ku veka eka stadi. Começamos a ter mais sede de ler a Bíblia. Hi tlhela hi va na torha Esse é o despertamento da vida daquela pessoa. hi loko Basta a khendlemuka. pessoa ter um interesse pelas escrituras A loko diariamente. munhu a sungula ku navela ku dyondza É Bibele. o sinal de que está a acordar. Swi vula leswaku munhu loyi se wa khendlemuka. Quando vemos pessoas A loko hi vona vanhu a ter necessidade na va na ku vilela. de passar mais tempo no quarto Va orando, tshame a nkarhi wukulu kwarto va está a khongela. haver um A ku na ku despertamento. khendlemuka ku Se endlekaka. você não está a ter vontade de orar mais, Loko wena u nga ri na ku navela ku não está sendo khongela. despertado. A wu khendlemuki. O despertamento nos leva para orar. A ku khendlemuka ku hi endla hi E khongela. essas orações exprimem teu coração. A ku khendlemuka ku swi endla a ku khongela loko ku na ku endlela timbilo ta Tira hina. todos os pedregulhos. Swi susa varigwiku hinkwawo. Quando há despertamento, Loko ku na ku você khendlemuka. vê que aquele irmão não há de falar muito aqueles U ta dias. vona leswaku makwerhu loyi a nga ta vula ngopfu. Parece que ele quer orar mais. I ta lava ku khongela ngopfu. Aquela irmã que está sentindo muita necessidade de A ficar mais makwerhu no quarto a luyani orar. a na ku xuvela ku Ela está khongela. participando de um despertamento. Yena a ri karhi a khendlemukisiwa. Aleluia, meus irmãos. Em quarto lugar, Hi xa vumune. quando há o despertamento, A loko ku na ku khendlemuka. vemos o interesse e sede de querer mais do céu. Hi vona a ku navela swilo swa tilo. Quando alguém está a desejar mais coisas do céu, A loko munhu a navela swilo swa tilo. está a haver um despertamento. Ku na ku khendlemuka ku Quando vemos endlekaka. aquelas pessoas que estão em práticas A na loko hi igreja, vona vanhu lava endla swo karhi. sem pastor pregar sobre o pecado dela, Krisi na a nga vulavulanga ku dyoha ka ela só vona. está a se olhar, está a A começar si a sentir languta. culpa. A sungula ku Tem que titsongohata. sair dessas coisas. A ni fanele ku humeka swilo leswi. Sozinho, Yexe. ela está sendo despertada. A sungula ku Naquele khendlemukisiwa. momento, Eka nkarhi wolowo alguém está a despertar a ele. ku na munhu a mu pfuxelaka. Ela está a sentir mais vontade. Yena a na ku Ela navela. está a ter repulsa, A ni repúdio sweswisa swo mu nyenyensa. para as coisas que ela fazia. Hi leswi na swi endla. Nós aprendemos uma coisa. Hi dyondzile xilo xo karhi. Eu sou jovem, I muntshwa. mas eu fui ensinado por pastores
meus antigos, ni dyondzisiwile varisi va há uma coisa que mina khale acontecia nos tempos que havia um culto nas nossas igrejas. ku ni swilo leswi endleka O khale pastor, quando pregava, murisi loko a xumayela havia uma pregação, ku ri ni xumayelo uma dupla pregação, na verdade. xumayelo wa ku fambela hi limbili Aquela que era o Espírito Santo lá no crente. na hi li moya wo kwetsima eka Sem mukhono o pastor falar do pecado dela, murisi na nga se na vulavula a xijoho alguém está ali falar do pecado ku ni dela. loyi a mu byelaka E não é uma questão de lhe ofender, a não. nga mu byela leswaku a mu É porque está khunguvanyisa lhe impedir de a avançar. swi ku endla ku yena a nga Esse é fambi o despertamento. loko i ku khendlemuka É nós começarmos a ver pessoas a dizerem: Senhor, i ku vona vanhu va ku eu hosi estou cansado dessa vida. i karhalile hi vutomi lebyi Despertamento, se acordou. a ku khendlemuka hi Quando loko acordar, a loko u pfuka falarei contigo. ni ta vulavula na wena Amém, meus irmãos? Amém. Despertamento é quando vemos membros a ku khendlemuka hi loko hi vona vakholwa que ouvem a mensagem do pastor a cada manhã de domingo. va yingisa a rito leri murisi a taka domingo mun'wana na E mun'wana elas começam a ser convencidas. va sungula a ku byeliwa Elas começam a se sentir culpadas. va sungula a ku titwa Elas querem sair daquilo. va lavela ku huma eka leswiya Despertamento, meus irmãos, a ku khendlemuka vamakwerhu é algo que acontece no teu coração quando i swilo swi endlekaka embilwini ya toda wena vez que o Senhor quer fazer uma coisa na vida de loko u lava uma ku endla swo geração, karhi vai eka despertar nguva ya ela. wena Ela está a despertar. ku ni nchumu xi khendlemukaka eka wena Aleluia, meus irmãos. Serão umas orações de humilhação. i ta ve swikhongoto swa ku Serão titsongwana umas orações de i arrependimento. ta ve swikhongoto swa ku tisola E isso não vai ser algo que você vai fazer com tristeza às vezes. a yi nga ta va swilo leswi endlaka Há ku um pensamento que nós humanyekile temos às ku na vezes. miehleketo hi nga na Que toda vez yona que eu vou deixar um pecado meu, ya ku loko ni lava ku tshika xijoho eu vou deixar triste. ni ta swi tshika na ni yi Mas a Bíblia khunguvanyekile diz que havia um homem que vendia pérolas. ku ni wanuna na a xavisa Havia um comerciante. amarigu Ele encontrou uma pérola mais preciosa. a kumile rigu ro saseka ngopfu Foi alegremente. a fambile hi ntsako Vendeu tudo aquilo que ele tinha. a xavisa hinkwaswo na ri na swona Vendeu triste. a xavisi na Ele khunguvanyekile vendeu como? a xavisi Feliz. na tsakile Está a faltar ver um tesouro ku naveleka ku vona a tesouro pela qual você está a sacrificar tudo na tua vida. leri wena u nyiketaka ku hinkwaswo hi vutomi bya Se nós wena formos a ver o tesouro, a loko hina hi vona você tesouro vai perceber que nem o pastor está a ser agressivo contigo. u ta vona leswaku na mimurisi i agresivo na É wena necessário aquilo. swo ku tiva leswaku swa fanela Sozinho você há de sentir o que pensar. wena ndzeni ka wena u tibyela Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Eu estou para terminar. hi le karhi ni lava ku gamba O que se pretende com o avivamento? i ncini swi lavekaka O que nós queremos com que aconteça quando vier o i avivamento? ncini hina hi swi lavaka loko mpfuxelelo wu ta Ponto número 1. swo rhanga Uma edificação espiritual de cada membro. a ku yakiwa eka moya ya ku mun'wana Quando o avivamento vier, a loko ku pfuxeleriwa ku queremos ta uma edificação espiritual. hi lava ku yakiwa emoyeni Aquilo de ter um membro que obedece, o outro podemos sentar um pouco. Podemos sentar um leswaku pouco. ku va na mukholwa mun'we a xiximaka mun'wana a hi Não vai acontecer a mais swi nga isso ta aí. endleka Porque o avivamento virá edificar cada membro individualmente. hikuva a mpfuxelelo u tata u ta yaka mun'wana na Há uma mun'wana edificação ku individual. na ku yaka ka mun'wana na mun'wana Em segundo lugar, i xa vumbirhi quando o avivamento vier, a loko mpfuxelelo ela wu vai ta conscientizar mais em temor a respeito da salvação. u ta ku endla u ehleketa ngopfu hikwalaho ka ku Ela vai ponisiwa trazer um temor gigante da u ta salvação. ku endla ku pimisa ngopfu hikwalaho ka ku Em ponisiwa terceiro lugar, i xa vunharhu ela vai vir nos revestir para ganharmos mais almas. a mpfuxelelo u ta hi yambexa Quando- a ku hi navela ku ganya a mahika Quando o avivamento vier, loko mpfuxelelo wu ta nós vamos ser revestidos para ganhar almas. hina hi ta yambexiwa Gente. leswaku hi ganya mahika Se alguém te disser que houve avivamento no João Mateus hoje, a loko munhu a ku byela leswaku ku ve na avivamento joão ou mateus seja, ontem, teve avivamento ontem, no João Mateus, a joão mateus na Matolari nem se soube. a matolariyo a swi tiviwanga Nem estava ninguém que esteve no avivamento ne ainda a avivamento gritar na wa mun'we a Matolari. nga ve kona seniya Não acredito. u nga kholi leyo u nga kholi ka leswo Não houve a avivamento. ku vanga na ku pfuxeleriwa Avivamento traz um revestimento para ganhar almas. a ku pfuxeleriwa ku nyika matimba ya ku ganya mahika Amém,
Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ela traz um revestimento para ganhar almas. Kumunika matimba ya kuganya mahika. Aleluia. Glória a Deus. Em quarto lugar, Ishaumuni. o avivamento Aupushelelo. trará visão em cada membro Utatisa mbono eka mungwana na mungwana. para edificar a sua igreja. Deixa kukuyakiwa nkereke. Eu quero dizer uma coisa. Lava kunjela O shokana. vosso pastor, quando colocou Loko umurisi avekile. o tema avivamento, Ahloko mhaka ya kupushelela. ele está à procura de algo novo. Yena alava shilo shintshwa. Ele quer um novo mover. Alava amalwandla ya mantshwa. Possivelmente toda pessoa que deseja avivamento Mungwana na mungwana navelaka akubona ampushelelo. está cansado de rotatividade. Akarhalile ku hanya ka swilo leswa swin'we. Quer ver ter uma nova imagem do povo que tem. Alava ku va na akuvona xigava xin'wana Quer xa algo a mfumo. mais, coisas novas. Alava ku vona swilo swin'wana. Quantos crentes já tiveram novas experiências ano passado e esse ano? I vakholo va nga ki se va nga va na experience Alguns tão- lembe ndzi nga hundza kumbe lembe leyi. Alguns estão a ver com experiências de 10 anos atrás. Van'wani va vuya ni experience swa 10 wa malembe va nga Nos hundza. últimos 5 anos não houve novidade na sua vida. 5 wa malembe va nga vonanga nchumu. Não houve novidade espiritual. A ku endlekanga nchumu eka moya Não wa houve yena. momento gigante que você A diz ku Deus vanga me na avivou. nkarhi lowu a ngi ti xikwembu xi ni pfuxelerile. Alguns se forem a tentar puxar. Van'wani loko va eteni va tshama va A ehleketa. última vez que foram avivadas, Kambe na ugama va nga a pfuxelerile. última vez que elas sentiram-se impactadas, A kambe na ugama nga titwana va khumbiwile. já faz anos. Sweswi hundza ni malembe. Sabe que até para nós servos de Deus, Swa endleka ku na hina vakholo vatirheli va xikwembu. é um problema viver com a glória de 5 anos atrás. I mhaka ku hanya na udzunu lava 5 wa malembe ma nga hundza. Nós temos que viver, temos que experimentar a glória fresca a cada ano. Swi fanele ku yi hanya udzunu A bya cada siku mês. lin'wana na lin'wana lembe lin'wana na lin'wana. Senão vamos envelhecer. Hi nga duhala. A mensagem, antes de receber que a mensagem não vai ter nada com. Hi ta vona leswaku a rito ri nga ta va na Há de nchumu. ver que até a igreja é bem provável as pessoas não aderirem com quem U diz ta para a vona salvação. na kereke yi nga ha ta vanhu kerekeni va nga ha No tata. dia dos apóstolos aderiam pela salvação. A nkarhi wa vapostola va ya hi mhaka ya ku ponisiwa. Hoje, porque pregamos a verdade, Hikuva swo swi dyondzisa na ntiyiso. não é símbolo de temos que ter uma igreja que não tem muitos membros. A swi kombekisi ku a swi fanele ku hi Não é na símbolo makholwa. disso, não é símbolo A swi disso. a hi xikombekiso Temos que lexi. ter multidão de almas salvas. Swi fanele ku hi va magidi na magidi ya mahika ma ponisiweke. O avivamento é que faz isso. A mpfuxelelo wona wu endlaka Quando leswo. formos avivados, A loko hi pfuxeleliwa desde aqui em cima, kusukela la henhla. o temor vai ser restaurado. A xichavo xi ta pfuxeleliwa. Eu não sei, mas talvez esse lugar em que eu estou, Wa vona ka a ndhawu leyi ni nga ka yona lá na igreja, enkerekeni ninguém sobe de qualquer maneira. a nga kona khwelaka É altar. i xiluvelo. Temor. A xichavo Não é qualquer maneira aqui que a sobe. nga khweli loko swi lava. Quando vier o avivamento trazer coisas novas, A loko a mpfuxelelo wu to tisa swilo você swintshwa de olhar para aqui com muito temor aqui. u ta lavisa xiluvelo na xichavo. Aqui não há de ser qualquer lugar que A você yi está nga ta va olhando. ndhawu ya ku yeyisa. Que separou é um bloco, A wu não. na tibloko yi nga Você separada. de olhar de outra maneira U aqui ta nesse lugar. lavisa Aqui. xiluvelo hi malaviteli man'wana. Mas se não vier o avivamento, Loko mpfuxelelo wu nga ti vamos fazer tudo fisicamente, carnalmente, hi ta endla hinkwaswo hi xinyama hi xiviri sem poder. na wu nga na matimba. Amém? Tem que ser possível quando alguém subir aqui, Swi fanele ku loko munhu a khwela laha cair se der demônio. a wa loko ri madimoni. Amém? É suposto isso acontecer. A swi fanele ku endleka. É suposto só de estar dentro desse ambiente. A swi fanele ku so hikuva eka ndhawu ya ku fana na leyi Não importa se eu te dou ou não. a swi na mhaka kumbe na ku Você khuva está sob a kumbe influência da voz. loko wena u li exikarhi E ka pisou voz nesse lugar, já está u manifestado. tswangile eka ndhawu leyi se swa tikombekisa Temor. a xichavo. Eu quero te dizer uma Se coisa. va ku byela nchumu A forma que você olha as coisas de Deus a mavonelo ya wena ya swilo swa será xikwembu na proporção que vão te beneficiar essas coisas. yi ta va ndlela yoleya yin'we swilo leswi Se você ta ku olha, se você beneficiaraka. olha para o altar como se não fosse um altar onde Deus está,
a loko u cuvuka a xiluvelo Porque é o que eu i aprendi. ni ndhawu leyi u vona leswaku xikomba xikoma Esse lugar nunca vai te abençoar. a ndhawu leyi nga ta ku katekisa Esse lugar nunca vai ter a resposta. ndhawu leyi nga ta va na nhlamulo É a cada maneira que você olha. hi malaviteli ya wena Como é que olhamos para esse lugar? hi lavitisa ku yini Como é que xiluvelo você olha para a casa de hi oração? lavisa yini njhani a muti A wa maneira que vukhongela você olha para as coisas hi mavonelo ya wena vai determinar o impacto delas na sua vida. ma ta kombekisa a swiendlo evuton'wini bya wena Aleluia. glória a Deus Poderoso. Estamos prontos para o avivamento. hi lulamile ku pfuxeleliwa Uma igreja de loucos mesmo. a kereke ya swihunguki Uma igreja de malucos de verdade. a kereke ya swihunguki Se não estivermos prontos, loko hina hi lulamile nossos corações, titilo ta o hina avivamento virá. a mpfuxelelo u tata Aleluia, meus irmãos. Alguém está me entendendo, pessoal? glória a Deus O Senhor vos visitará. xikwembu xi ta hi É pfuxela certa a visitação do Senhor. a ku pfuxelela i ko kunene Eu só preciso me preparar. swi fanela ku mina ni ti lulamisa Só isso, meu irmão ntsena ni ti jovem. lulamisa Você está precisando só de se preparar. muntshwa swi fanela ku ti lulamisa Deus te visitará. xikwembu xi ta ku pfuxela Aleluia. glória a Deus Essa madrugada a mpundzu wa usiku pode ser o dia em que Deus está nos a visitar. i nga ve siku la ku xikwembu xi ku pfuxela Pode ser o dia em que o Senhor Deus está querendo fazer a visitação. i nga va siku leri xikwembu xi lavaka ku pfuxela Aleluia, meus irmãos. glória a Deus Vamos temer receber essas profecias e promessas. a hi chaveni ku yingisa a wu profetile na switshembiso leswi Podemos falhar. swi nga phazama Se nós quisermos avivamento, loko hina hi lava ku pfuxeleliwa vamos estar preparados. swi fanele ku hi lulama Deus nos visitará. xikwembu xi ta hi pfuxela Alguém me entendeu? a kona la Alguém me entendeu? a kona la Eu espero que você tenha me entendido. ni yimela ku u ni twisisile E se você hoje acredita, loko wena nyamuntlha u tshemba você despertou nessa madrugada, swi wena u khendlemukile a mixo lowu Ele vai falar consigo. yena a ta vulavula Ele na vai te wena avivar. yena ta ku pfuxelela É muito importante o avivamento. Eu quero terminar. swi na lisima ngopfu a mpfuxelelo Vocês sabem que os apóstolos e os profetas a tiva leswaku a vapostolo na vaprofeta estão à nossa espera. va hi yimerile Estão à nossa. va hi yimerile Diz a Bíblia que sem nós não poderão ser aperfeiçoados. a bibele vula leswaku loko va nga ri na hina a va nga ta lulamiseka Sem nós eles não podem. Ou seja, o plano de Deus é esse. De modo que sem nós eles não sejam aperfeiçoados. Eles estão à nossa espera. a rito ra xikwembu li vula leswaku loko va nga ri na hina a va nga ta lulama kahle Se va nós- nga ta hetiseka Aleluia. glória a Deus O livro de Hebreus é que fala sobre isso. Eu quero ler para terminar. vahebheru va vula leswo Podemos ler juntos, se puder, capítulo 11. vahebheru leyikulu ya 11 Aleluia. Versículo 39 diz: E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram o cumprimento da promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem o quê? Aperfeiçoados. Nós vamos neste momento orar. O Senhor nos visitará. xikwembu xi ta hi pfuxela Deus não é homem, ele para mentir. Se ele disse vai nos visitar, a hi munhu leswaku a ta hemba ele vai nos visitar. xikwembu a loko a vulile a ta hi Eu pfuxela só quero estar preparado. swi fanela ku lulama Aleluia. glória a Deus Aleluia.